Alguém me refresca a memória? Agora é CDC, né? Agora é responsabilidade civil. Ah, tá. Porque eu já escrevi, já Boa misturei os noite, cadernos. pessoal. Comecei a gravar nossa aula aqui do dia 5 de maio, de responsabilidade civil, tá? Para a gente dar continuidade. Juarez, me responde uma coisa. Aquele material todo que eu te enviei, deu para acessar? Tá tudo bem? Todo mundo conseguiu ver? Professora, eu mandei para a turma lá e eu não cheguei a acessar, não. Eu estou na correria do meu trabalho aqui. Não, não. Eu estou meio preguiçoso, mas eu mandei para o pessoal. Tá, não é se vocês acessaram para ver, não. A minha pergunta é se vocês estão com ele, se chegou nas suas mãos. Chegou na minha mão, sim. Tá, porque aí quando vocês tiverem um tempinho, né, vocês dão uma olhada. Paula, você havia falado que você tinha feito um resumo, lembra? Sim. Em vez de fazer o pré, você havia feito o resumo antes. Teria como você disponibilizar esses resumos para a gente? Foi eles que eu mandei, não? Aí, ué. Eu mandei, ué. Não, você mandou os links do Prezi, não? Ou eu estou enganada? Vou olhar aqui de novo, aqui, Cíntia. Tá, e você me fala, por favor, Juarez? Eu estou abrindo aqui, estou com ele na mão aqui. Às vezes, então, até é bom a gente ver isso direitinho, porque às vezes, na minha cabeça, eu mandei, sabe? Mas vai que, né, gente? Não, é o seguinte, tá? Não, eu acho que eu mandei os links, porque eu mandei incompleto para a turma agora, professor, me perdoa. Eu vou mandar os anexos aqui de novo, aqui, vou baixando aqui e vou mandar os anexos. Obrigada, viu, Juarez? Você quer que te mande de novo, desculpa, Juarez? Ou não precisa? Confundi. Não, tô com ele na mão aqui, é porque na hora de mandar eu mandei faltando pro pessoal. Tá. Eu já tô tendo a dúvida agora se eu te mandei por WhatsApp ou por e-mail. Acho que foi no e-mail, né? Foi no e-mail. Tá. Foi no e-mail, Mas então tá tudo completo lá? Você mandou 7 anexos, né, no e-mail. E depois 2 links e Prezi. Isso. E também as aulas lá no YouTube. Isso. Você já postou a nota? Não, quem tá me perguntando? Ah, Ingrid. Ah, não, beleza. Ingrid do céu, eu tô com uma vergonha de vocês. Sabe o que acontece, gente? Eu comecei a corrigir as provas de vocês e aí eu tenho um problema sério de ficar lendo no computador. Eu falei, quer saber? Eu vou imprimir as provas todas de vocês. Aí fui imprimir na minha casa e eu tô sem tinta de impressora. Não consegui achar nenhum lugar para não comprar a tinta da impressora, tudo fechado. Aí falei, não, beleza, vou lá na papelaria. Fui lá na papelaria, a papelaria fechada, não quis me atender. Mas aqui eu vou fazer um esforço e vou corrigir pela internet. Assim, pelo computador. Não vai ter jeito de imprimir, então, tá? E aí eu posto para vocês. Agora sim, eu já dei uma olhada em todas. Vocês foram muito bem, gente. Viu? Eu acho que as notas vão ser muito boas. Ô, Paulo, obrigada. Tá? Ou então, como está no artigo 18, ou você dá 30 para todo mundo, então você dá outra prova para a gente fazer, eu poder repor todo mundo. Por que eu tô no artigo 18? Eu tô viciada? Eu acho que você deve dar outra prova para a gente fazer, para todo mundo fazer. De reparar o dano aí. Não, gente. Outra prova para valer os outros 30 pontos, né, Luiz Cabeção? Vamos mexer com outra prova não, pessoal. Vamos naquela Não, ô Paula, não dá confiança para o Luiz, não, porque ele tá perturbado, tadinho. Nossa aqui, senhora. eu sei que eu devo estar assim, vocês já devem ter recebido nota de todo mundo, e eu tô aqui, né? Não, falta o Franco também. Tenham dó de mim, porque eu tô com 3 meninos dentro de casa, gente, vocês não podem imaginar a loucura que eu tô. Misericórdia. Sabe, uma menina de 5 e 2, meus gêmeos de 2 anos. Vocês não podem imaginar o que está acontecendo. A minha casa está caindo, cada dia cai um trem, cada dia quebra. Mas assim a gente te perdoa, professora. Tenham dó de mim, eu estou desesperada. Eu nunca quis tanto uma escola igual eu quero agora. Quando voltar às aulas, não vai existir Paula, gente. Não! Eu só estou imaginando quando voltar às aulas, eu vi um meme dos pais deixando os meninos, tipo assim, não entregar nem na porta, não deixar eles no passeio da escola e zarpava com o carro. Exatamente. Vai ser eu vou ser a primeira a fazer isso. Eu já estou querendo propor para a escola se eu pagar a mensalidade dobrada, se eles me recebem, porque, pelo amor de Deus, não. Então, vocês me perdoam, tá?
tem um pouquinho de dó de mim. Mas nós estamos sobrevivendo. Já passar outra prova pra gente aí fazendo, hein? O que você acha? Então, olha, eu tenho até que ver, gente, como é que vai ficar essa segunda prova, né? Que agora já é agora em maio, né? Então. Deixa eu ver direitinho, Luísio, se tem alguma. Eu vou só confirmar se tem alguma orientação da direção da faculdade, tá? Como é que ela vai ser, porque a primeira a gente foi seguindo as orientações deles. E aí, na semana que vem a gente combina. Conforme for, eu já vou até mandar para vocês. Sim. Apesar de que eu estava querendo muito fazer uma prova com vocês agora, só fechada, no horário da nossa aula. Aí eu disponibilizo ela por volta lá do dia da nossa aula, do dia que for o dia da prova. 6 horas da tarde, eu disponibilizo ela para vocês. E final da aula, 8h40, 8h35, vocês me entregam ela. Só de marcar, né? Não vai ter que fundamentar nada não, né? Não, só de marcar. Tava querendo, já que a primeira foi toda aberta, quem sabe a segunda vai estar toda fechada. E vai ser com os vídeos fechados ou vídeo aberto aí para você? Ah, seria legal o vídeo aberto, né, gente? Deixa o vídeo fechado. Pois é, boa pergunta do Juarez, hein? Juarez, não fica não, Juarez. Tá vendo que depois eu falo que eu falo demais. Ei, Juarez, vem, Juarez. O esforço da gente. Juarez tem umas ideias ótimas. A minha ideia é da gente fazer o vídeo fechado aí. Manda aberto, o resto é fechado. Vamos ver direitinho o que a faculdade vai orientar e aí a gente conversa. Mas, gente, esse semestre... Já tem uma ótima ideia, professor, do vídeo aberto e vídeo fechado. Nós, alunos que te interrompemos aí, que sempre está perguntando, você vai deixar fazer vídeo fechado. Os alunos que não aparecem... Os escondidinhos vão abrir. Nada disso. Tão engraçado você... Da lei da espanhola 1918. 918? 18, né? Foi a maior pandemia que já teve no mundo, né? Ah, sim! Ô, Luiz, você tá dando ideia da nossa artigo aí. Olha lá, hein? Não dá ideia não. Pois a gente ainda não tinha conversado sobre o artigo, né? Aí tem um decreto presidencial que manda passar os alunos todos de ano, entendeu? Entendi! Eu acredito que eu entrei na aula para escutar isso, mas tudo bem. Boa noite. Boa noite, Marcos! Ô, Luiz, eu tô passando a lábia. Aqui, vamos porque tá pago, porque esse é Luiz, pelo amor de Deus, ele tá tirando minha paciência que já não tem. Não quero, Luiz, mas nós não estamos desse querendo jeito. seu sítio, Luiz. Fala aí o dia. Pessoal, seguinte. Esse semestre, mais do que nunca, é o semestre que vocês estão com a faca e o queijo nas mãos, né? Pra, assim, claro, para passar, claro, mas também para aprender, né? Assim, é o semestre que eu quero dizer que é o semestre que mais depende de vocês, né? Digamos assim, é o que vocês estão mais por vocês, né? Então, assim, eu não vou pegar nisso agora, gente, de verdade. Ai, o aluno vai fazer prova colando, não, sabe? Não é por aí, né? Então, de verdade, fiquem tranquilos. Comigo, assim, o que eu quero se a gente conseguir sobreviver esse semestre bem, com vocês terem aprendido a minha matéria, gente, eu já estou feliz demais. Viu? De verdade. Se no final do semestre vocês conseguirem falar o que vocês aprenderam. Eu já estou querendo ver que eu vou sobreviver para o próximo semestre, porque hoje eu fui pagar a faculdade lá, parcelei de 5 vezes essa parcela de agora e a do mês que vem. Agora, se na hora de fazer uma aí eu já não sei pagar. Não, tá complicado, gente. A escola da minha menina tá em guerra. A escola da minha menina já tá assim, para vocês terem ideia, já tá com o Ministério Público no meio, porque não querem dar nenhum desconto, não querem nada, então, e eu acho que igual a dela tem muitas por aí, né? CDC puro. Aí,
Quem sabe eu não coloco vocês para... Podia dar um desconto pra gente. Aqui, ó, a ideia de tudo escreverem um bem, artigo aí, gente. Tá gravando aí, ó, mas podia. A despesa que a FDCon tem agora de luz é menor, de água é menor, a despesa com faxineira também é menor. Eu fiz uma defesa para um amigo de um shopping justamente nisso. E o condomínio dele abaixou em 50%. Ele tem uma loja no shopping, ele não está pagando a loja do shopping, beleza, uma loja do Ortobon lá no Minas Shopping. E o condomínio dele, e eles não querem mostrar o condomínio, não, e eles são obrigados a mostrarem as despesas do condomínio, que é um condomínio. Então, são obrigados a mostrar. Documento público não quiseram mostrar, mas tudo bem, deram desconto de 50%. Entendeu? Porque de defesa deles. E assim, é lógico que a FDCon, né, está inovando também com essa questão aí da aula online e tal, mas nessa situação, cada, vamos dizer assim, 10%, 15%, que uma parcela dessa mensalidade paga está embutido a luz, a água, a faxineira, né? e outras despesas que diminuíram na faculdade, lógico, evidente. Não é? Vamos ver assim. Eu acho que Contagem tem chance da gente voltar em junho, né? Belo Horizonte eu já estou ficando desesperançosa depois que o Calil baixou um decreto aí que escola vai ser a última coisa a voltar, né? Então eu acho que Belo Horizonte, escola deve voltar só em agosto. Agora, Contagem eu estou na esperança que a gente Alex está seguindo a linha do Calil. O Vitório Medioli também está seguindo a linha do Calil, porque semana passada, numa coletiva dele, estavam os dois prefeitos lá, na prefeitura de Belo Horizonte, na coletiva dele. O Alex e o Vitório. Então, assim, eles vão pegar o mesmo segmento do Calil. Não vai mudar. Não vai mudar. Bom, mas vai dar. Em relação à escola, acho que eles vão igualar mesmo, mas o comércio é diferente, meu amigo. O comércio, Betinho já voltou a funcionar, o shopping já está aberto. Pois é. Entendeu? Vamos ver, escola, como é que vai ser, né? E faculdade, eu acho também que às vezes é mais fácil de voltar do que a escola infantil, porque como a gente trabalha com adultos... Mais fácil de controlar, né? É mais fácil de controlar, de obrigar a usar máscara, distanciamento, aquele trem todo. Criança que não tem jeito, né? Vamos ver. Professora, mas vamos ser realistas. Usar máscara e distanciamento, eu prefiro ficar em casa. Mas aqui, na aula passada a gente conversou sobre isso. Seria uma ótima ideia, se voltar, a gente criar um jeito de ter a aula presencial e, ao mesmo tempo, a aula presencial ser transmitida. Né? Então, isso, olha, isso aí ia ser muito bacana. Né? Vamos ver. Uma coisa até para a faculdade, para ela colocar, porque assim, a gente parece que pode ter só até 25% de falta, não é isso? Isso. Então, ela poderia ter esse mesmo 25% de falta, e vamos dizer assim, que a gente tivesse uma obrigatoriedade de pelo menos 50% de aula presencial, pelo menos 50% de aula presencial, e os outros 50% continuaria os 25% de falta, e a gente poderia ter pelo menos 25% de aula online. Entendeu? Isso aí eu acho que é fácil da gente conseguir. Ela vai pular na frente, não é um EAD. Não, de forma nenhuma. E assim, temporário, né? Temporário enquanto estivermos nessa pandemia. Isso é o futuro. Isso é o futuro. Somente o noite. Não é sempre que a gente pode ir à aula. A gente trabalha com eventos. O Léo mesmo. O Léo não está aí. Tá? Bom, mas então... trabalhando. Depois de já... Olha o Léo aí chegando. Eu aqui, eu realmente estava, viu? Cheguei agora na correria. Chegou agora, tá vendo? Chegou atrasado. Se fosse na aula do Franco, na aula do Patrick, ele ia ter tomado. Porque eles vão chegando e fazendo a chamada. Não, mas eu troco a ideia com eles depois, né? Não pode, não. Até hoje não foi. O negócio tem que ser para todos, né? Não é só para um. Não é sempre. Ele troca ideia. Um dia ele vai ver a mulher dele, ele não vai querer. Então vamos voltar lá? Tá difícil. Hoje eu quero acabar com vocês esse nexo causal, né?
Vamos retomar, vamos lembrar onde estávamos. Só para retomarmos aí o raciocínio. Quem está acompanhando a aula com caderninho, anotando, volta aí atrás. Nós estamos na nossa unidade... Proporcionalidade e razoabilidade? Como é que é? Princípio da proporcionalidade, razoabilidade, ponderação. Pois é. A última coisa que nós falamos foi a teoria adotada pelo Código Civil. A teoria quando nós temos uma causalidade múltipla. Mas espera aí, vamos voltar atrás que eu quero que vocês me acompanhem. Nós estamos na unidade 3. Na unidade 3, nós estamos estudando teoria subjetiva da responsabilidade civil. Vimos que a teoria subjetiva se compõe de 4 elementos, que são conduta humana, culpa, nexo causal e dano. O que faz a responsabilidade civil subjetiva ser diferente da objetiva é justamente a culpa. Na responsabilidade subjetiva, nós temos que comprovar que o agente agiu com culpa. Culpa aqui considerada lato sensu, que abrange dolo e culpa. Na responsabilidade objetiva, que a gente ainda não começou a estudar, é a nossa próxima unidade, nós vamos ver que não precisa comprovar culpa, mas mesmo assim o agente responde pelo dano causado. Já estudamos a conduta humana, já estudamos a culpa e estamos estudando o nexo. Então, nós estamos no item 3 da unidade 2, correto? No nexo. Em que pé estamos no nexo causal? Basicamente, nós vimos que nexo causal é o elo de ligação entre a conduta e o dano. Ou seja, é o que liga a causa ao efeito. É o que liga a conduta ao dano. E aí vimos que quando você tem apenas uma causa de um dano, nós não temos muito problema para resolver, porque a única pergunta a ser respondida vai ser: foi aquela conduta que causou aquele dano? Se você falar sim, pronto, tem nexo causal. Se você falar não, não tem nexo causal. O problema surge quando nós temos uma causalidade múltipla. O que é isso? Várias condições concorrendo para um dano. E aí a pergunta a ser respondida é: qual dessas condições realmente ocasionou o dano? E aí nós vimos a existência de 2 teorias, que são teoria da equivalência dos antecedentes causais, que não é a teoria adotada pelo Código Civil, que diz que tudo que existe que interferiu na ocorrência daquele dano é causa do dano. E tudo de forma equivalente, ou seja, todos respondem de forma igual. Qual seria o problema? A regressão infinita, né? Que nós chegamos lá. Lembra lá o exemplo da concessionária? A Cíntia comprou o carro na concessionária. Então, até o homem das cavernas que inventou a roda seria causa do dano, porque se não tivesse roda, não ia ter carro, não ia ter atropelamento, não ia ter nada. Então, claro que essa teoria não é adotada pelo Código Civil. Qual que adotamos? Teoria da causalidade adequada. E aqui nós temos que responder o quê? De acordo com a experiência comum, com o curso normal da vida, aquela condição é causa daquele dano? Se você responder sim, então aquela condição é responsável por aquele dano. Se você falar não, então não haverá responsabilidade. E aí nós discutimos na aula passada, lembra o caso do chefe? O empregador
que segurou o empregado ilicitamente, ele perdeu o avião, o outro que ele pegou caiu e ele morreu. A pergunta é, o chefe que segurou ele ilicitamente vai ser responsabilizado pelo evento morte? Aí nós chegamos à conclusão que, de acordo com a experiência comum, com curso normal de vida, com base na proporcionalidade e razoabilidade, segurar uma pessoa ilicitamente normalmente causa morte? De queda de avião? Normalmente não, né? Então nós chegamos à conclusão que esse empregador não poderia ser responsabilizado pelo evento morte. Ok? Essa foi a teoria adotada pelo Código Civil. E aí eu passei para vocês o julgado do TJ de Minas, né? Lá no caso da água. Nós discutimos um pouco e eu acho que até aqui tá tudo claro. Não tá, gente? Até aqui alguma dúvida? Beleza. Então, hoje a minha ideia é terminar com vocês o nexo causal. Porque ainda falta um elemento para estudarmos, que é o dano. Mas ainda em nexo causal, nós vamos começar a falar de um assunto que, na verdade, vocês já conhecem. Mas nós temos que repeti-lo aqui, porque ele faz parte do nexo causal, que é a chamada concorrência de causas. Então, próximo tópico do nexo causal é a concorrência de causas. Concorrência de causas, gente, é nada mais, nada menos do que a chamada culpa concorrente. E nós já estudamos a questão dessa culpa concorrente quando falamos da culpa. Por que ela volta aqui no nexo causal? Porque o que nós vamos avaliar é quando a vítima sofreu um dano, porque, digamos, José atuou de alguma forma que causou a ela esse dano. A pergunta é, essa vítima, de alguma forma, também agiu com culpa para que aquele dano ocorresse? Ou seja, essa vítima teve alguma conduta que, juntamente com a conduta do ofensor, ocasionou o dano? Isso é a culpa concorrente. Ou seja, a conduta da vítima ajuda, favorece a ocorrência do dano. E aí, se ela tem culpa concorrente, nós temos a chamada concorrência de causas. E nessa concorrência de causas, o que o Código Civil permite? Exclui a responsabilidade do ofensor? Vocês lembram disso? Acho que não. Exclui não. Exclui não. Não, Com certeza não. Jamais. Mas, o que podemos ter? Alguém lembra? Se não me engano, é uma redução. No caso, tá... Isso. Carlos falou. Redução do quantum indenizatório. Isso tá onde? Quem tá com código para mim? 945. 945 do Código Civil. Forma culpabilidade, né? O nível da culpa. Exatamente. Alguém quer me ajudar na leitura hoje do 945? Posso ajudar. Por favor. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade da sua culpa, em confronto com a do autor do dano. Ou seja, quando nós temos culpa concorrente, pode o juiz decidir pela redução do quantum
indenizatório. Então, um exemplo para vocês visualizarem isso. Já até acho que falei desse exemplo. O rapaz comprou um carro com airbag para, se bater, ter um dano menor. Joia. Bateu o carro. O airbag não acionou por um vício no carro. Então, teve uma conduta do fornecedor que causou um dano? Teve. Então, nós temos aqui uma culpa da fabricante do carro. Ok. Só que percebeu na hora da batida que ele estava a quase 200 km por hora em uma via que permitia 110. O que aconteceu? Ele entrou na justiça pedindo indenização. Qual que foi a defesa? Em contestação, a fornecedora alegou culpa concorrente. Por quê? Porque ele teve danos sérios na sua saúde. Mas, se ele estivesse a 110 por hora, talvez os danos seriam menores, mesmo sem o acionamento do airbag. Então, ganhou, tá? Nesse caso, o fornecedor conseguiu reduzir o quanto indenizatório, alegando culpa concorrente da vítima. E a culpa concorrente é justamente uma concorrência. E o meu carro estava na oficina. Oi? Foi alguma pergunta ou não? Acho que não. Acho que não. Tá. Mas aí eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte. Eu também tenho. Essa redução do quanto indenizatório, ela também não exclui o pagamento por parte da fornecedora, né? Não. Na verdade, há uma redução ou uma divisão desses valores, não é isso? Uma redução. Ok. Então, vamos imaginar. Vamos imaginar assim, tá? Vamos criar um exemplo aqui. O condutor do carro, o motorista, bateu uma BMW a 200 km por hora, que não acionou o airbag, e por isso ele ficou 2 meses internado no hospital, todo quebrado. Ele entrou com uma ação de indenização pedindo o ressarcimento do valor da BMW, mais esses 2 meses de todos os danos que ele sofreu. Vamos imaginar. Vocês estão me ouvindo, gente? Dê um pique aqui para mim. Deu, mas deu para entender. Tá. Vamos imaginar que ele entra com uma ação aí pedindo 500 mil reais. Ok? Aí vem a BMW e defende. Não, peraí. Culpa concorrente. Ele estava a 200 por hora. Se ele tivesse a 110, ele ia ter quebrado só o braço. Então, de 500 mil, ele faz jus a 200. Ok? Isso é o fundamento da culpa concorrente. Reduzir o quanto indenizatório e não excluir a responsabilidade. Nesse caso, não consegue excluir porque houve um dano, querendo ou não, né? Exatamente. Não consegue excluir porque teve culpa da BMW. Claro, o airbag era para acionar e não acionou. Tá? Então, excluir não. Mas reduzir o quantum, sim. É o que autoriza o artigo 945. Perfeito. Perfeito? Agora tem um grande problema, né, gente? Que vocês já devem ter percebido que a análise desse nexo causal é bem controversa, né? Vira e mexe, nós temos entendimentos para os dois lados. Por quê? O problema é que o direito todo é assim, né, professor? Sim, é. Agora, o nexo causal, eu acho que ele ainda é mais do que o normal, porque ele cai numa análise muito subjetiva. Olhem só, quando que vocês vão afirmar se houve ou não houve culpa concorrente da vítima?
A análise vai ter que ser o seguinte, gente. O ato, a conduta da vítima foi decisiva para o dano? Ou não foi a conduta dela que foi decisiva para a ocorrência do dano? Ué, mas isso aí é a teoria da causalidade adequada. Exatamente. Com certeza. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês já começarem a se a controvérsia aqui na nossa aula. Caso real, tá? Julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vão lá vocês, como juízes. O caso é um motorista dirigindo seu carro à noite em alta velocidade e com os faróis queimados, atropelou uma moça que estava na motocicleta parada no semáforo. Ele estava sem farol, em alta velocidade, à noite. A moça, em cima da moto, totalmente certa, esperando o sinal abrir. E ele atinge essa moça cai da moto, e por ela cair, bate a cabeça de uma forma, tem traumatismo craniano e morre. Ótimo. Até aí vocês estão falando, né? Pensando. Uai, claro que ele é responsável. Só que, perícia. Na hora que chega a perícia, constata-se que ela não estava fazendo nada errado em termos de direção, salvo estava sem capacete. E por isso, bateu a cabeça no chão, traumatismo craniano e morreu. Perguntou. Chegou esse processo na sua mão. A minha pergunta é: houve culpa concorrente da vítima ou não? A vítima estava parada, professora. Eu acredito que não houve culpa concorrente dela, não. Se ela estivesse transitando, independente se é no sinal ou não, pode ser que ela parou no sinal ali e tirou o capacete. Não, ela estava sem. No trajeto, então, se ela estava sem, ela assumiu o risco. Ela estava no trajeto sem capacete. Não foi. Então tem culpa concorrente. Eu, mesmo assim, eu não avaliaria como culpa concorrente, não. Porque ela estava parada. Eu já avaliaria. Movimentando, esse carro não teria atropelado ela. Aí deixa eu expor que o Odemar acha que não, mas eu já acho que sim, que ela teria culpa concorrente pelo fato dela ter assumido o risco. Mas presta atenção, ô Vinícius, se ela tivesse de capacete, ainda assim ela ia morrer pela batida do carro. Não, olha só. Não, o capacete ia proteger a cabeça dela, o dano ia ser menor. Né? Presta atenção. Ô, gente, o negócio é o seguinte, cabeça de juiz ninguém entende, nem Deus. O negócio é esse. Pessoal, a ideia é o seguinte. Ela foi atropelada, bateu a cabeça e teve traumatismo craniano e morreu. Se ela estivesse de capacete, poderia não ter acontecido nada? Poderia. Poderia ter acontecido a mesma coisa? Poderia. Poderia ter simplesmente dado um roxo na cabeça? Poderia. Agora é tudo? Poderia. Ela assumiu o risco. A gente não sabe, né? Então, a ideia, a pergunta é, aí ó, ótima questão de prova. Você como juiz, entende pela existência ou não de culpa concorrente da vítima? De acordo com o artigo 945, eu entendo que existe sim essa concorrência. Tá, mas aí... Eu também entendo que sim. Tá, olha só. Nós temos que fundamentar um pouquinho melhor, tá? Essa fundamentação aí, de acordo com o 945, né, tá muito chinfrim. O que nós temos que analisar? A questão é, prestem atenção, porque aí vocês vão levar para a vida de vocês. Falar que tem culpa concorrente significa
A conduta da vítima foi decisiva para o dano? Se você falar, sim, foi decisivo, então você está me falando que tem culpa concorrente. Se você me falar assim, não foi decisivo, aí você está me falando que não tem culpa concorrente. Tá? Então, nesse caso aí, a conduta Mas é para o dano ou para o tamanho do dano? Para o dano. Para o dano. Não, mas aí é para o dano que aconteceu, Juarez. E o dano que aconteceu foi morte. Repete de novo o que você falou. A conduta da vítima foi decisiva para o dano. Culpa concorrente é a conduta da vítima ser decisiva para o dano. Só que tem um negócio, né, gente? Nesse caso, eu acho que foi decisivo, sim. Porque nesse caso, deixa eu dar o resultado para vocês. Isso foi parar no TJ do Rio, tá? Esse caso. O que aconteceu? 2 votos contra 1. Então, não foi unânime. Os 2 que ganharam entenderam por culpa concorrente. Qual que foi a fundamentação deles? Se ela estivesse de capacete, não teria o evento morte. Então, a conduta da vítima foi decisiva para aquele dano. Esse foi o entendimento de 2 desembargadores. E um que foi vencido, o que ele falou? Não houve culpa concorrente. Por quê? Independentemente dela estar com ou sem capacete, se o motorista não tivesse batido nela, nada teria acontecido. E aí ela estaria viva em casa. Esse foi o voto vencido. Tá? Então, o que eu quero mostrar? Qual que é o meu objetivo com vocês? Mostrar que a análise, gente, de novo, é uma análise subjetiva. Tá? Por quê? Até que ponto você vai considerar aquela conduta como decisiva, elementar, causadora do evento danoso ou não? Né? Então, cai numa análise individual. Tá? É o que eu falei. Se ela estivesse de capacete, nós não sabemos o que aconteceria. Por quê? Poderia acontecer nada? Sim. Poderia morrer do mesmo jeito? Sim. Poderia simplesmente ficar com um roxinho na cabeça? Sim. Não tem jeito de saber. Né? Então, a gente vai aqui pela razoabilidade, proporcionalidade, experiência comum de vida. E a experiência comum de vida fala o quê? Quem usa capacete normalmente se protege contra um traumatismo craniano. Mas há casos de pessoas com capacete que morreram? Né? Só que a gente vai aqui pela experiência comum de vida. Professora, só complementando aí, você estava falando, eu lembrei do acidente que aconteceu com o Felipe Massa na Fórmula 1, causado do carro da Brau do Robinho Barrichello, que foi um pedaço de parafuso, um pedaço de parafuso lá no carro que voou e partiu, quase que entrou para dentro da cabeça dele. O capacete salvou. Então, eu, como juiz, eu iria usar esse evento, né, para determinar, para ser junto aí com 2-1 aí. Eu iria exatamente. Então, né? Você estava falando, estava pensando nisso. É isso aí. Agora, sim, vamos imaginar, se isso fosse uma questão da minha prova, eu teria que aceitar todos vocês... Agora, que ela estava parada no final lá sem capacete? Como é que é, Luísio? Que horas que ela estava parada nesse sinal? À noite. O acidente foi à noite. Né? Devia ser, no Rio né? de Janeiro. Com certeza deve ser próximo de uma favela.
Não sei te falar. Posso até ver lá o voto. Onde E que ela daí, tá. viu? E daí? Qual que é o problema, Luiz? Você é na favela ou na Zona Sul? Não tem nada a ver isso aqui. Deixa eu te falar. À noite, depois das 10 da noite, não se anda de capacete dentro de favela e nem muito com farol aceso. Que isso? Não se usa. Trânsito? Eles moram em favela, Luiz. Sacanagem. Isso aí é o conhecimento de mundo, rapaz. Ô, Léo, A você Luísa sabe o que eu tô favelado. falando, sabe, Léo? Fala de conhecimento de ligado. Ô, Luiz, não vem com essa Pode, ô Luiz, você pode É a lei, né, meu irmão? É a lei da vida. Ele usa favelado. pode não usar por Mas é determinação dos traficantes lá. Então, a gente tem que olhar também, não. tem que olhar também, por tradição, e lá no Rio é assim, lá é assim. Lá, inclusive, durante o dia, eles não andam de capacete dentro da favela. Porque é reportagem aí, você tem que andar na favela. Ô, Aloysio. Ô, Luiz. E aí, no Cabana, como é que é, Zan? Qual que é o artigo? É polêmico, é polêmico. Vamos lá. Então, O vamos. Aldemar quer saber qual o artigo. Então, fechamos o assunto aí da culpa concorrente, que é uma concorrência de causas. E agora, nós vamos começar um assunto que chama concausas. Concausas, não sei se vocês vão lembrar lá do Código Penal. A gente estuda isso em direito penal, que são as concausas pré-existentes, concausas concomitantes e concausas supervenientes. São os 3 tipos de concausas. E aí, primeiro vamos entender o que são elas. Porque aqui, gente, é muito igual ao direito penal, tá? A única diferença vai ser, no direito penal, você vai sofrer uma pena. Aqui é uma indenização, é um ressarcimento. Mas primeiro, o que é uma concausa? É uma outra causa que, juntamente com a causa principal, ajuda na ocorrência do evento danoso. Então, essa concausa, gente, ela não inicia, ela não começa e ela não interrompe o processo causal. Ela apenas o reforça. É como se fosse assim, um rio menor que deságua num rio maior. O rio deixa de existir? Não. Mas ele era um riozinho pequenininho que virou um riozão grandão. Então, isso seria concausa. E o que essas concausas fazem? Elas agravam o dano. E aí que surge o nosso grande problema. Se a concausa não começou o processo causal, se ela não interrompeu o processo causal, ela simplesmente juntou com uma outra causa que agravou o dano. A pergunta é: aquele agente que começou o processo causal, ele pode responder pelo dano agravado por causa dessa concausa? Entenderam o problema? Sim, entenderam a situação? E aí, nós vamos ter que analisar uma por uma, porque em cada uma o resultado é diferente. Se ela for pré-existente, vai ser de uma forma. Se ela for concomitante ou superveniente, o resultado é de outra forma. Tá? Então, vamos só trabalhar na pré-existente com um exemplo, porque fica mais fácil de vocês visualizarem. Juarez, eu sei que você já deve estar aí
ansioso para escrever alguma coisa? Daqui a pouquinho eu dito para você, tá? Tá. Combinado, gente? Vamos discutir essa matéria toda, vamos entender, e aí depois eu dito para vocês escreverem. Então, vamos pensar numa pré-existente, gente. Ó, de novo, o que é uma concausa? É uma outra causa que, juntamente com a causa principal, agrava o dano. Joia. Se ela for uma concausa pré-existente, é porque Mas ela já... professora, ela não se confunde com a culpa concorrente, não? Não, você vai entender. Porque a culpa concorrente é conduta da vítima. Ah, tá. Tá? A vítima também age com culpa. Sim. Na concausa, não. É uma causa qualquer. Entendi. Entendeu? Uhum. Vamos pensar na pré-existente, porque a pré-existente é a mais fácil e tem um resultado único. Vamos imaginar o seguinte. Eu briguei com o Juarez. Briguei com o Juarez, resolvi dar uma porrada no Juarez. Só que eu sou fraquinha, Juarez é forte. O que eu faço? Pego um tijolo e taco uma tijolada na cabeça do Juarez. Para fazer o quê, gente? Para causar um dano. Vamos imaginar que eu estava querendo matar o Juarez. Não, matar não. Matar não. Porque o matar vai ser o meu resultado agravado. Eu estava só querendo machucar o Juarez. Dar um sustinho. Aí eu pego um tijolo e jogo nele. Eu queria machucá-lo. Então, qual é a minha conduta? Eu, ofensora, causar um dano jogando um tijolo para machucar o Juarez. Joia. Só que o Juarez morre. Só que ele não morreu por causa do meu tijolo. Porque meu tijolo, vamos imaginar, bateu aqui na mandíbula dele, ele quebrou uns dentinhos e teve um sangramento. Ninguém morreria por causa disso. Ninguém. Mas o Juarez morreu. Por quê? Porque ele tinha hemofilia. E eu não sabia. E aí, o que acontece? Na hora que eu joguei o tijolo e ele teve um sangramento na boca, aquele sangramento descontrolou e por isso ele morreu. Pergunto, gente, alguém morre porque dente quebrou e sangrou? Não. Não. Mas ele morreu. Esse foi o evento danoso. A pergunta que tem que ser respondida é: eu vou responder por os dentes quebrados dele e o dano que eu causei, ou eu vou responder pela morte dele? Pela morte. Pois é. Essa é a primeira situação, que é a mais fácil. Por que eu vou responder pela morte? Porque aqui eu tenho uma causa pré-existente. Ou seja, antes da minha conduta, a causa já existia. Se a causa já existia antes da conduta do ofensor, nós temos uma concausa pré-existente. E a causa nesse exemplo aí é hemofilia, né, que você falou? Exatamente. A concausa nesse exemplo que eu dei é o quê? A hemofilia. Certo? Então, nesse caso, na concausa pré-existente, o agente ofensor responde pelo dano agravado. Ou seja, eu queria machucar, eu machuquei, mas eu vou responder por morte. Por quê? Uma causa anterior existente à minha conduta fez com que o resultado se agravasse. E essa é a regra da concausa pré-existente. Um outro exemplo. O Juarez agora não é hemofílico, mas ele é cardíaco, coitado.
tá com as coronárias lá tudo entupida, todo já ruim das pernas. Aí eu vou lá e crio uma situação, eu dou um susto nele, eu faço uma brincadeira de mau gosto e eu dou uma situação de estresse nele. E por causa dessa situação de estresse, ele infarta porque ele já tem uma doença cardíaca. Imagina, eu queria simplesmente fazer uma brincadeira com ele. Dar um susto. E ele morre, porque ele tem uma doença cardíaca pré-existente. Eu vou responder pelo quê? Morte. Por quê? Com causa pré-existente. Deu para entender? Não. A hora que eu achei que estava melhorando, tem pior. Como é que é, Luísa? Essa aí é um... A hora que eu achei que o trem piorou, aí. Nexo causal é o elemento mais difícil. Exemplo, ó. Esse exemplo, se a gente conciliar ele com o penal, ele vai responder por qual crime? Morte. Lesão corporal?